Capítulo 8. O despertar do pirata adormecido. Parte 2. Depois de recordar aquilo tudo, João percebeu que precisava falar urgentemente com a maruja esquisita, a fim de desvendar o mistério do sumiço de toda a gente. Pela primeira vez em muito tempo, ele decidiu descer o morro e ir até o povoado. Precisava assuntar por lá, como diria o pai Joaquim. De repente, a lembrança do velho amigo cruzou sua mente, como um raio que iluminasse uma noite sem lua. Relembrou com prazer dos passeios de carro de boi e das pescarias intermináveis que faziam juntos. E sentiu um aperto de saudades no peito, ao pensar que não se conseguia mais se lembrar da última vez em que havia estado em sua companhia. Pai Joaquim, como era respeitosamente chamado por toda a gente, era o escravo mais antigo da fazenda. Sofrera muito na vida, pois, quando era apenas um rapazote, fora arrancado de sua aldeia natal, no distante continente africano, e trazido como escravo para o Brasil. Apesar da vida dura que levara com a escravidão, nunca se deixara contaminar pela raiva nem pela amargura. Ao contrário, procurava ver sempre o lado bom das coisas, e como tinha um enorme coração, estava sempre pronto a ajudar quem quer que fosse. Tudo isso havia ajudado a desenvolver em seu espírito uma sabedoria invulgar e feito com que fosse respeitado e amado por toda aquela gente sofrida. Era mais um dos seus que sumira sem deixar pistas. Preciso encontrar minha gente. Preciso encontrar minha gente. Repetia para si mesmo, como se recitasse uma pequena oração. Mal tinha cruzado os portões da propriedade, João percebeu que alguma coisa muito errada estava acontecendo. No lugar da estrada de terra batida que descia a montanha, havia um piso liso e preto como piche. A mata fechada, onde ele costumava caçar, havia quase desaparecido. O pouco da mata que ainda restava estava encarcerada por detrás de altos muros de pedra. Quando João chegou lá embaixo, sua cabeça estava latejando. Então viu o mar e suspirou de alívio. Louvado seja, Senhor! Pelo menos a praia continua no mesmo lugar, exclamou. Porém, seu contentamento durou apenas um instante. Apesar de a praia continuar no lugar de sempre, todo o resto estava transformado. Havia construções de diferentes formatos onde antes se estendia a vegetação habitual, e tantas outras coisas que a praia só parecia a mesma quando se botava os olhos no mar. Decidiu ir até o centro do povoado. Estava à procura da Igreja da Matriz, cuja obra já fazia anos estava em construção. No caminho, as surpresas se sucediam, numa avalanche de novidades que lhe ameaçavam o juízo. Estarei louco? Tomado por alucinações? Pensava. Havia milhares de coisas desconhecidas para o seu olhar de garoto do século XVIII, desfilando sem parar bem diante de seus olhos incrédulos. João Maria caminhava como um sonho, catalogando mentalmente todas as coisas para as quais não tinha um nome apropriado em seu pobre vocabulário. Casas de vários patamares, prédios, carroças que andavam sem cavalos, carros, pessoas em trajes indecentes, roupas de banho, postes amarrados por cordões metálicos que cortavam o céu, iluminação das ruas, e tantas outras coisas que ele sentou na calçada, tentando recuperar o fôlego. Foi então que ele finalmente avistou a igreja que deveria homenagear Nossa Senhora e quase caiu duro. Ela estava prontinha, e o que é pior, já com cara de muito antiga. O reboco despregado caía em placas das velhas paredes, deixando seu esqueleto de enormes tijolos de barro à mostra, e as vigas de madeira do telhado pareciam mofadas e podres,
exigindo reparos urgentes. Na praça que fora construída diante da igreja, havia um estreito caminho, calçado com pedras claras e ladeado por 2 fileiras de majestosas palmeiras imperiais. Quando elas haviam sido plantadas? E como podiam ter crescido até o céu, coisa que levaria dezenas de anos sem que ele notasse? Sentiu uma dor de cabeça tão forte que imaginou que ela fosse explodir. Onde estará aquela maldita Maruja? Como era mesmo o nome dela? Então, desesperado, lembrou. Nina! Gritou. Pensou naquela menina esquisita com toda a força que sua sanidade ameaçada permitia. Sim, porque diante daquilo tudo, ele teve a certeza de que tinha enlouquecido. Sua cabeça doía tanto que parecia que ia se rachar em 2, como fruta que já passou do ponto. Segurou entre as mãos e enxugou os olhos que choravam, mesmo contra a sua impávida vontade de marinheiro. Então, surpreso, ele começou a ouvir o som das ondas quebrando na areia e sentiu uma aragem de gotículas de água salgada resfriando seu rosto. Percebeu que, sem mais nem menos, estava de volta à praia. Botou os olhos no horizonte e deu com o sol começando a mergulhar sua forma vermelha e redonda no mar. Com 1000 diabos, como foi que eu vim parar aqui? Praguejou. E antes que pudesse indagar mais, reparou num enorme bem-te-vi, que parado no gradil da varanda de um sobrado amarelo, se esgoelava numa cantoria de chamar a atenção até mesmo dos mortos. João Maria deu 2 passos na direção do pássaro, mas logo parou em seguida. Viu a Maruja, debruçada na murada da varanda de um sobrado amarelo, como se fosse um capitão à proa de seu navio. Um pouco antes dele, Nina também fora atraída para fora de seu quarto pela cantoria do estridente bem-te-vi. A princípio, ela pensou que pudesse ser uma visitinha de seu avô, mas quando viu João Maria sentado na areia, entendeu o recado que seu amigo emplumado viera lhe dar. Acenou com força para que o menino pudesse vê-la e ficou torcendo para que ele estivesse disposto a conversar. Sobe aqui, convidou a menina. João foi atraído para ela com a força do ferro pelo ímã. Andou até o sobrado e parou rente à parede. Olhou para cima à procura de alguma coisa em que pudesse apoiar os pés para subir. Reparou num caramanchão onde uma voraz primavera estendia seus galhos repletos de flores cor-de-rosa em todas as direções. O garoto, que, como já foi dito, tinha a habilidade de um pequeno macaco, subiu pela parede com incrível facilidade, usando como escada a treliça onde a trepadeira se apoiava. Entre, fique à vontade, falou Nina, desejando demonstrar simpatia, apesar de sempre ter sido muito maltratada por aquele garotinho arrogante. Dentro do quarto da garota, a vertigem causada pelo contraste entre o novo e o velho ressurgiu com toda a sua força, como um fantasma ruim a persegui-lo. Inconformado com aquilo tudo, ele desabafou. Que diabo de coisas estranhas são essas que cá estão? Será que podes me explicar o porquê, de um instante para o outro, tudo ter ficado tão diferente do que era? Sente-se aqui, João. Vamos conversar com calma, porque tem muita coisa que eu preciso te contar. Por um instante, Nina ficou muda de ansiedade. Também não sabia por onde começar uma explicação tão bizarra. Pensou que talvez fosse mais fácil convencê-lo da existência da mula sem cabeça ou do bicho-papão. Então, reunindo toda a coragem que havia dentro de si mesma, deu um longo suspiro de resignação e pediu a Deus que a inspirasse. Começou falando que o mundo tinha mudado tanto, porque muitos e muitos anos haviam se passado desde a última vez que João tinha ancorado sua fragata. Apesar de parecer impossível para ele, a verdade era, estavam vivendo no ano de 2008. Nisso, ela apontou para seu calendário de estudos pregado na escrivaninha.
Nesse longo espaço de tempo, muitas coisas novas tinham sido descobertas ou inventadas. E as coisas velhas que ele já conhecia tinham sido aprimoradas. João Maria passou o quarto em revista com seu experimentado olhar de navegador e apenas num relance encontrou uma porção de coisas completamente desconhecidas para ele, tais como a televisão, o telefone e o ar-condicionado, só para citar algumas. Estás louca? Ou será que fui eu quem perdeu o juízo, afinal de contas? Diante da incredulidade do garoto, Nina considerou que o problema com aquele quebra-cabeça era que havia certa peça-chave sem a qual o desenho não se completaria. Como explicar a um garoto de 10 anos aquele súbito pulo no tempo, sem falar do que havia lhe acontecido? De certo, era isso, mais que todo o resto, que João Maria não conseguia compreender. Como o tempo havia passado sem que ele percebesse? Sem que tivesse crescido até se tornar um rapaz? E mais tarde, um homem que tivesse ficado velho para depois, finalmente... Ele tem que se lembrar do acidente e do que houve depois da sua queda. Nina ouviu a voz suave de Anita soprar em seu ouvido. Fácil de dizer, porém difícil de fazer, respondeu Nina em pensamento. Você teve notícias de Anita? Perguntou ela, tendo um repente e mudando de tática. Como poderia? Por acaso não sabes que ela morreu faz tempo? Inquiriu João, a raiva novamente latejando nas veias de sua fronte. Por 1000 demônios, responda de uma vez. Quem foi que te contou que ela era minha mãe? Era um segredo, pois fique sabendo que foi ela mesma quem me contou. Rosnou Nina de volta, já a ponto de perder a pouca paciência que Deus algum dia lhe dera. Sabia, não dizes coisa com coisa, és uma louca de pedra, gritou o garoto, sem poder acreditar no que ouvia. Nina respirou fundo, contou até 10. Por fim disse, você me faz um favor? Cale a boca e não me interrompa. Vou contar tudo o que sei e depois você me chama do que quiser, está bem? Nina decidiu abrir seu coração e ser absolutamente sincera. Falou que via e sentia coisas estranhas e inexplicáveis, que iria sim ser chamada de maluca pela maioria das pessoas se contasse tudo o que acontecia com ela, que, às vezes, tinha sonhos sobre fatos que já tinham acontecido ou mesmo que ainda iriam acontecer. Menina insana, resmungou João Maria entre os dentes. Nina achou melhor ignorar o comentário rude e nada cristão sobre si mesma, preferindo contar tudo o que sabia sobre Anita. Falou sobre a existência do diário e da triste história que ele narrava. A prova está aqui mesmo no diário dela. Pode ler. João pegou o pequeno caderno e, cheio de má vontade, começou a leitura. De súbito, percebeu que, se o diário fosse mesmo verdadeiro, seria um tesouro digno de um pirata, porque teria, pairando bem diante de seus olhos, as palavras de Anita, escritas por sua mãozinha de princesa. Ainda havia pelas páginas o vestígio das lágrimas amargamente derramadas por Anita. Podia ver, aqui e ali, lugares onde as letras jaziam borradas de maneira singular e o papel amarelado se ondulara. Aquelas páginas eram o derradeiro testemunho de uma vida, de suas alegrias e de suas tristezas. Algo muito diferente do que apenas ouvir uma história. Aquele diário era a prova viva de que tudo o que Nina dissera era a mais pura verdade. Ponto para o time de São Tomé. É o que diria Nina, se naquele instante pudesse ler os pensamentos do garoto. João Maria continuou a vasculhar o pequeno tesouro que Nina reunira. Leu alguns trechos das cartas do pai, que agora sabia chamar-se Tiago. Viu sua assinatura oblíqua inclinando-se ao pé da página e estremeceu, refém de uma súbita emoção. Então, sobreveio o golpe que liquidaria qualquer dúvida que o garoto ainda pudesse ter. João reparou num puído saquinho de veludo azul. Abriu com cuidado
e de dentro dele retirou um antigo colar de ouro. É um camafeu, disse ele. Diante do olhar atônito de Nina, que nunca tinha visto um camafeu na vida, ele pegou o pingente entre os dedos e, com uma insuspeitada destreza, abriu seu delicado estojo arredondado, revelando o retrato pintado à mão de uma jovem e bela mulher. — Mas essa moça é a Anita! Exclamou a garota, surpresa. O coração órfão de João Maria tremeu de emoção ao ver pela primeira vez aquela bela face. Emocionado, ele falou: Minha mãezinha, enfim te encontro. E seus olhos de comandante ficaram rasos d'água, como um braço de mar. Por um instante, Nina contemplou com elevo a ternura que surgia em seu rosto. Mas no minuto seguinte, como que dominado por um gênio ruim, sua expressão se modificou completamente. Ficou parecendo ele próprio com um filhote de lobisomem. A menina sentiu medo dele, tamanho era o ódio que viu estampado em seu olhar feroz. Sua voz tremia quando ela finalmente criou coragem para perguntar: O que é de errado, João? Não vês? Toda essa tragédia foi culpa daquele cão danado, daquele verme miserável que mandou matar meu pai e que acabou por matar também minha pobre mãezinha de puro desgosto. Seus olhos pareciam duas brasas incandescentes, chispando de raiva. Até hoje ele vive me perseguindo. Mariaconga é que tinha razão. Ele é um lobisomem, que só ficará feliz no dia em que der cabo da minha vida também. Então calou-se. Aconteceu tudo muito rápido, como se, de repente, um raio tivesse caído dos céus e clareado sua memória. Súbito, João Maria ouve um ensurdecedor ribombar dos trovões, enchendo a imensidão do céu enegrecido pela tormenta. Sente no rosto os grossos pingos da chuva que cai, embaçando-lhe a vista. Vou por aqui? Não dá, é muito alto. Preciso descer depressa, antes que ele afunde o meu navio. Pensa, tomado pelo mais puro desespero. De repente, sente uma nova e terrível sacudida da imensa árvore, que faz com que seu pé escorregue do tronco molhado, projetando seu corpo no ar. Homem ao mar! Grita João, enquanto mergulha na noite. Seus olhos negros, como duas jabuticabas, se apertam num último espasmo de dor. Mesmo sendo apenas uma lembrança, João parece sofrer muito, enquanto revive o exato instante de sua queda mortal. Nina sente-se tão penalizada que desvia o olhar, como se fosse algo indecoroso compartilhar de uma dor tão grande. Ainda mais aquela dor, que ela batizou como a dor da compreensão. Uma dor grande demais para ser suportada sozinho. João, está tudo bem com você? Olha, estou aqui, viu? Se eu puder te ajudar de algum jeito, me diga. Eu caí, não foi? Despenquei da fragata e morri? Nina quase parou de respirar. Percebeu que, durante todo o tempo, aquela era a resposta que ela mais temia ter que dar ao menino. No entanto, naquele momento crucial, em que finalmente a pergunta surgia, ela se lembrou de que sabia muito bem qual era a resposta certa. Não, João. A morte não existe. A vida não termina nunca. Você não está bem aqui conversando comigo? Eu não estive também com a sua mãe? Então, você não está morto. Mas eu sou um fantasma, não é? Morri e nem percebi. Não fui para o céu. Sou uma alma penada. Estou condenado a vagar pela eternidade. Por isso o mundo está tão diferente. Porque enquanto o tempo passa para todos, eu apenas vago. Havia um desespero terrível brotando daquela sua constatação. Então, a raiva, que é um sentimento muito mais confortável do que a dor causada pela impotência, tomou-o com a força de um furacão em alto mar. E o lobisomem? O coronel? Depois de algum tempo, deve ter morrido também, porque já estava velho. Mas o traste continua lá, sempre no meu encalço. Somos dois pobres diabos, duas almas penadas rejeitadas pelos céus, condenados a vagar para sempre.
Meu Deus! Que mal eu fiz para merecer esse castigo tão cruel? Nina sentia-se congelada no lugar e completamente vazia de palavras. Mas tinha consciência de que precisava fazer alguma coisa para ajudar o garoto que sofria. Tentava, a todo custo, encontrar em sua restrita sabedoria juvenil respostas que pudessem consolá-lo naquela hora tão difícil do seu despertar para a realidade espiritual. Você não fez nada, João. Não foi castigo nenhum. Acho que aconteceu foi que você nem percebeu que a queda tinha sido fatal. Depois, sentia tanto medo de Dom Felipe que só conseguiu pensar em continuar fugindo dele. E ficou nisso, preso nessa ilusão. Nunca. Não é possível. Não posso crer nisso. Não posso ter ficado iludido esse tempo todo. De súbito, o desespero, esse fantasma das emoções humanas, dominou completamente seu coração de menino, obrigando João a tentar fugir de tudo. Ele simplesmente saiu correndo, precipitando-se pela porta entreaberta da varanda. Depois de um instante de apalermada surpresa, Nina saiu atrás dele, porém não conseguiu vê-lo em lugar algum. Esquadrinhando a praia deserta com um olhar atento, ela constatou que João Maria desapareceu sem deixar rastro, no horizonte tingido de vermelho pelo crepúsculo. Nina voltou para o quarto, sentindo na boca o travo amargo do fracasso. Sentiu-se absolutamente derrotada. Anita, perdão, murmurou Nina, se entregando às lágrimas e sufocando seu choro sentido contra o travesseiro. Foi com verdadeiro pesar que Anita, que estivera acompanhando de muito perto o desenrolar daquele drama, decidiu partir, deixando a garota entregue ao seu próprio desconsolo. Apesar de muito compadecida, Anita pressentiu que não havia tempo para confortar a amiga. Seu coração de mãe aflita avisava que era preciso encontrar o filho revoltado sem demora, antes que alguma coisa muito ruim lhe acontecesse. Olá, pessoal! Não se esqueçam de curtir o vídeo e de se inscrever no canal Letras Brasílias. Compartilhem com seus amigos e amigas para que nosso conteúdo possa chegar a quem precise dele, ok? E se tiverem dúvidas, escrevam nos comentários para eu poder responder para vocês, ok? Até o próximo capítulo. De um instante de apalermada surpresa, Nina saiu atrás dele, porém não conseguiu vê-lo em lugar algum. Esquadrinhando a praia deserta com um olhar atento, ela constatou que João Maria desapareceu sem deixar rastro, no horizonte tingido de vermelho pelo crepúsculo. Nina voltou para o quarto, sentindo na boca o travo amargo do fracasso. Sentiu-se absolutamente derrotada. Anita, perdão, murmurou Nina, se entregando às lágrimas e sufocando seu choro sentido contra o travesseiro. Foi com verdadeiro pesar que Anita,
que estivera acompanhando de muito perto o desenrolar daquele drama, decidiu partir, deixando a garota entregue ao seu próprio desconsolo. Apesar de muito compadecida, Anita pressentiu que não havia tempo para confortar a amiga. Seu coração de mãe aflita avisava que era preciso encontrar o filho revoltado sem demora, antes que alguma coisa muito ruim lhe acontecesse.